Então o Flamengo, para enfrentar o Esperance, a gente tem algumas dicas do Felipe Luiz. Ele, na entrevista coletiva, não quis revelar o time, mas disse que, à exceção do Nico de la Cruz, que se recupera de um entorse no joelho, todos os jogadores estão à disposição. Existe a questão do Alexandro, que vem de um desgaste muscular. Foram 8 jogos seguidos como titular pelo Flamengo, pela seleção brasileira. A gente não sabe se ele começa jogando. Sim. Então a gente imagina o Flamengo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, e aí fica a dúvida. Sim. Na esquerda. Pode ser o Alexandro, o Ayrton Lucas ou até mesmo o Varela. Pulgar, Jorginho, que pode e deve fazer a estreia dele hoje como jogador do Flamengo. A gente não sabe como. Exato. Se vai ser como titular ou entrando no decorrer da partida. Arrascaeta, o Gerson pela direita, Bruno Henrique. Fica a dúvida, né, Pedro? Quem vai na esquerda? Existem algumas questões nesse time do Flamengo para essa partida contra o Esperance. Exato, Mendel. Pode ser Cebolinha por ali, pode ser um Luiz Araújo, quem sabe até um Michael. Plata vem correndo por fora. O Felipe Luiz gosta muito desse jogador, mas claro, mais de um mês fora do time, sem ritmo, perde um pouco ali da dinâmica. Então são alguns pontos ainda que a gente precisa entender o que o Felipe Luiz projetou para essa partida, e ontem fez questão de esconder tudo. Foi perguntado ali 3 ou 4 vezes sobre time, sobre plano de jogo. Muito educado, falou que pensava, o que não pensava, mas nomes ele falava, brincava, dava um leve sorriso. Só amanhã. Então o tal hoje. Algo interessante que o pessoal pode ver, a gente aqui todo agasalhado, encapotado, e a gente viu muito calor por aí nos Estados Unidos, Los Angeles, o pessoal reclamando. Ele cita isso brevemente na coletiva. Reclama não, mas faz uma ponderação do ritmo, da intensidade dos jogos em algumas cidades onde faz muito calor, e falou, aqui, amanhã, no caso hoje, na Filadélfia, uma temperatura agradável, amena, muito boa para jogar bola. Ele fala, não tem desculpa, não tem justificativa para a intensidade não estar lá no alto do meu time, e quem não tiver com a intensidade lá no alto, sabe que pode ser trocado ao longo do jogo. Então acho que é isso, é um Flamengo de muita expectativa, de muita ansiedade. Me chama a atenção em todo o discurso, fosse do Léo Ortiz, do Léo Pereira, ontem de Cebolinha. O Felipe até ontem disse que não tem que ter ansiedade, tem que ter motivação, mas um Flamengo muito ansioso para essa estreia, e também trabalhando muito como fazer com que isso não afete, né? Não gere ali um nervosismo, uma ansiedade no primeiro tempo, caso o gol não saia. É isso aí, o Felipe Luiz também elogiou bastante o Esperance, que tem um ataque que faz muitos gols. Tem o Youssef Belaili, jogador argelino, 35 jogos, 19 gols, 6 assistências na temporada. Time perigoso para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, Mari. Dupla, a gente volta a conversar depois com mais calma também para aquecer para a estreia do Flamengo. A competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia, e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente, e só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou. Absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Tá, então o Felipe Luiz falando sobre o Gerson, apaziguando todo esse tema do Gerson, e falando sobre a mobilização do Flamengo para essa estreia. A gente conversou com jogadores, né, Pedro? E também eles falaram sobre essa mobilização para a estreia, mas também uma ansiedade que é normal para uma estreia de uma competição tão importante como esse Mundial de Clubes. Tudo bem, menino? Abração para você, Abel, Mari, Celso, Eugênio, todo mundo ligado aqui com a gente. São duas coisinhas que me chamam a atenção nessa entrevista. A primeira é a tentativa quase que exagerada do Flamengo de dizer que não tem nada no caso de Gerson. Nada mudou, não tem nada, só que o Boto tem que vir da coletiva e proíbe pergunta. O Felipe Luiz diz que teve uma conversa com ele. E aqui nos bastidores a gente sabe, eu e Mendel aqui uma semana já colado no ambiente do Flamengo, se fala muito disso, se comenta muito, se vai, se não vai, por que aceitou, não deveria, porque a negociação é assim, é assado. Então, assim, há uma situação que o Flamengo não quer comentar e causa um certo desconforto, e por isso tenta passar essa impressão de que não aconteceu nada. Há uma crise ali, mas que o Flamengo não quer falar. Falando de bola, de campo, que eu acho que é que o torcedor quer saber também,
Essa questão da ansiedade é muito curiosa, porque o Cebolinha ontem, quando vai conversar com a gente ali naquela zona mista, quase que improvisada no gramado, né, do Lincoln Field, onde vai acontecer o jogo de hoje, ele fala que um dos tópicos que o Felipe bate bastante na tecla nesse planejamento pré-jogo é sobre manter a calma. Se a bola não entrar no início, mantenham a calma, sem ansiedade. Se a bola não entrar no primeiro tempo, mantenham a calma, sem ansiedade. Não deixe essa ansiedade de estreia de uma grande competição afetar o desempenho, afetar o plano de jogo da equipe. O Léo Pereira acaba falando isso também na zona mista. O Léo Ortiz já tinha falado bastante sobre isso, até destrinchou o que ele acha que acontece com o time. Oscilações dentro de partidas e oscilações ao longo da temporada ocorrem muito por conta desse mental, dessa ansiedade de querer resolver muito, se lançar muito e acabar cedendo espaços. Então está presente esse assunto por aqui dessa ansiedade, e acho que a gente vai verificar um pouco sim quando a bola rolar hoje às 9 horas aqui da Filadélfia, 10 horas de Brasília, essa questão da ansiedade. É o Flamengo aprendendo, sabendo, tendo que lidar em como controlar essa ansiedade. Há toda uma expectativa, semana de preparação, a gente está falando de um Mundial, a torcida se mobiliza para isso, então como o Flamengo vai tentar tratar o jogo como algo dentro do seu plano normal. É claro que tem uma ansiedade ali e segurar caso a bola não entre, como vai ser o decorrer dessa partida. Sobre o time do Flamengo para essa estreia, o Felipe Luiz nessa entrevista coletiva não quis revelar os 11 iniciais, disse apenas que o Nico de la Cruz é o único desfalque, que todos os outros jogadores estão à disposição dele. Existe uma dúvida em relação ao Alexandro na esquerda. O Alexandro, no último treino para essa partida, ele realizou parte da atividade separado dos companheiros, tem um desgaste muscular, vem de 8 jogos como titular. E uma dúvida também no meio-campo, né? O Jorginho, elogiado tanto internamente como publicamente pelo Léo Ortiz, existe a expectativa da estreia dele pelo Flamengo. Então ficam essas duas dúvidas para a estreia do Flamengo, o time do Flamengo para essa estreia contra o Esperança. Ontem o Felipe Luiz foi perguntado pelo menos em 4 oportunidades na entrevista coletiva sobre time, plano, nomes, e ele falava amanhã. Ou então ele tergiversava ali, falava sobre outro assunto, não queria de fato entregar, mas a gente vai tentando colher impressões, conversar com as pessoas, né, Mendel? A linha de defesa não deve ser alterada, você tem o Wesley por ali, os dois Leonardo, né, Léo Pereira, Léo Ortiz, e essa dúvida sim do Alexandro. Por mais que ele fale, estão todos à disposição, ele fala, mas a partir disso eu vou tomar minha decisão. Quem talvez segure um pouco mais para o jogo contra o Chelsea, se o Alexandro, que não treinou ontem no início, não treinou anteontem em nenhum momento com a equipe, vai ser titular ou não. Pulgar não tem De La Cruz, pode ser que pinte o Jorginho, muito elogiado quando o Mendel bem falou. A gente ouve situações do tipo, é outra prateleira, é outro nível de jogador, se adapta fácil, não precisa de muito tempo para entrar no time. Onde vai cair o Gerson, nesse possível desenho, se cai pela direita, Arrascaeta centralizado, e lá na frente muito provavelmente Pedro não deve ser titular, então como se desenha esse ataque, talvez o Bruno Henrique ali no comando de ataque, quem faria essa beirada, Cebolinha, podendo ser ele por ali, o Plata, acho que ainda segundo um pouco mais, seria o Michel. Algumas dúvidas que a gente vai tentar descobrir ao longo do dia e se confirmarem aqui até momentos antes ali, coisa de 1 hora e pouco antes da bola rolar, ou como chamam os americanos, antes do kickoff. Exatamente. Só para fechar, em relação ao Esperança, o Esperança vem de 11 jogos de invencibilidade, é um ataque que faz muitos gols, tem o argelino Youssef Belaili, que é um jogador que Youssef Belaili. 35 jogos, aqui. 19 gols na temporada pela seleção argelina, 3 jogos, 1 gol, 1 assistência, também tem 6 assistências pelo Esperança na temporada, jogador perigoso. Até o Léo Pereira, a gente conversou com ele, disse que tem assistido vídeos deste jogador, tem observado bastante, é um atacante perigoso, para tentar evitar um drible, para entender a movimentação do Youssef Belaili, é o Esperança também, adversário do Flamengo nessa estreia do Mundial de Clubes.